queria dizer para os irmãos, eu sempre tenho falado isso, eu tenho falado algumas coisas que o Senhor tem colocado em meu coração, tá? Não é que eu tenha copiado nada de ninguém, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque para cada lugar Deus dá uma estratégia, Deus dá um direcionamento. E a gente tem que ouvir a voz do Espírito, né? Não adianta a gente querer copiar as coisas dos outros, a gente tem que ser instrumento naquilo que o Espírito Santo quer colocar naquele lugar. E o que o Senhor tem colocado para mim, para este lugar, tem sido o seguinte: na hora que você entra por estas portas para glorificar o nome do Senhor, Ele já está agindo na sua vida. Ele age o tempo todo, mas há um momento especial, porque aqui, o lugar aqui não é santo, você não vai encontrar coisas incandescentes, espirituais, não vai ver, mas o clima, a atmosfera, com base nas nossas orações, no que a gente coloca, muda o ambiente que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas os nossos olhos espirituais são capazes de ver. Então, quando você entra, saiba que Deus já está recebendo o teu louvor, já está recebendo a tua dedicação, tá? Então, sempre que a gente entrar na casa do Senhor, seja aqui ou onde você estiver, não fique iludido com coisas que você está vendo, coisas diferentes, mas quando você entrar, foca no Senhor teu Deus, foca em Jesus Cristo. E aí grandes coisas você vai ver acontecendo, né? O Espírito Santo está agindo. Se Ele não agir, se Ele não se mover, não acontece nada. Eu trabalho para a empresa que monta aquelas eólicas, aquelas pás grandes, né? Aqueles aerogeradores enormes. E eu presto serviço para uma delas. E eu fico observando aquilo. Um aerogerador daquele é capaz de gerar energia para uma pequena cidade, uma pequena cidade, só um aerogerador daquele. E tu sabe como é que ele se move? É por algo que você não vê, não consegue pegar, não consegue tocar, não tem cheiro, mas a força dele faz aquela pá girar e ter energia. O Espírito Santo é chamado exatamente de vento. A mesma palavra para o Espírito de Deus é a mesma palavra para vento. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando você entra, o Espírito Santo se move em você. Não precisa eu chamar você aqui à frente para receber uma cura. E pode acontecer, porque Deus é Deus, a gente não limita Deus no que Ele quer fazer. Nós não criamos algo que seja padrão, porque Deus não tem padrão, Ele é Deus, Ele é soberano. Tem algo que a Bíblia chama para Deus, que eu consegui enxergar mais além, quando diz que a multiforme sabedoria de Deus. A gente não consegue nunca definir Deus, o que Ele faz ou deixa de fazer, porque a sabedoria dele não é só uma sabedoria divina, é uma multiforme sabedoria. Ele age como Ele quer, né? Então a gente se entrega. Então o culto é uma entrega, você vê aqui e Ele vai falando com você, tá? Ele vem falando com você, Ele vem dizendo para você: olha, não deixe seu marido, não faça plano de sair da sua casa, fique lá, permaneça com ele, ore por ele. Ele vai falando assim para a gente, né? E a gente vai recebendo do Senhor, porque Ele fala para você, porque Ele conversa com você, porque Deus se manifesta. Nós não servimos a Baal, a Astarote, a qualquer coisa, qualquer ídolo. Nós não nos rendemos a gesso, pau, ferro. Nós nos rendemos àquele que era, que é e que há de vir. Aquele que tem o poder de chamar a existência o que não existe. Amém? Esse é o nosso Deus, viu? Então vamos lá. Mateus 15, 21 a 29. A
palavra de Deus diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Guarde a palavra, Tiro e Sidom, não é Israel. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Uma mulher cananeia, que era das regiões de Tiro e Sidom, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou, né? É um trecho da palavra de Deus que requer bastante cuidado na sua leitura e no seu conhecimento, tá? Porque aqui tem duas coisas muito sérias, muito importantes, e as pessoas às vezes pegam frases isoladas, algum momento, para criar doutrina. Porque se você vê o 24 e dizer assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, nós estamos fritos, né? Se pega por aí, acabou com a gente. Mas lá na frente tem uma coisa que desfaz o que ele faz. Porque quando ele pega ali e diz: grande é a tua fé, ele não disse: eu vou curar a tua filha. Está dando para ligar que com a fé a gente atrai de Jesus toda a sua divindade. Cadê a nossa fé, né? Mas vamos por aqui devagarinho, né? Vamos aqui devagar. Então esse texto ele vai falar que Jesus tinha se dirigido aos arredores das cidades de Tiro e Sidom, tá? Se ele estava indo para um lugar chamado Tiro e Sidom, o que é que ele estava fazendo atrás de ovelha de Israel? Será se ele ia lá atrás de uma ovelha específica, né? Ele saiu para as regiões de Tiro e Sidom, que era a antiga Fenícia, os fenícios, os povos das grandes embarcações, né? E depois esta região, parte dela, foi incorporada ao Líbano, tá? No Oriente Médio. Tem o Líbano próximo de Israel, que lá está lá essas regiões. E Jesus até faz menção dessa cidade, Tiro, né? De Betsaida. Mas ele vai então falar a respeito destas cidades, e ele sai da região de Jerusalém, da região da Galileia, de Israel, propriamente dito, e vai para aquela área de lá. A Bíblia diz que ele chegou de forma discreta na cidade, e também diz que ninguém queria, que ninguém soubesse onde é que ele estava. Ele queria fazer certas coisas que para a gente é estranha. Ele cura uma pessoa na multidão e diz: vai e não conta para ninguém. É uma coisa estranha, né? Certo? Como está lá em Marcos capítulo 7, onde tem também o mesmo registro dessa história, de Marcos 7, 24, vai falar exatamente dele estando ali. Uma mulher cananeia, ela tinha uma filha com problemas sérios, né?
A filha, ela estava possessa por espíritos imundos. E esta mulher, ao saber tomar notícia de Jesus, primeiro, Jesus não podia se esconder em canto nenhum, porque se ele fazia sinais no meio da multidão, a multidão se espalhava e a notícia se espalhava. Porque a gente sabe que coisa ruim se espalha ligeiro, né? Mas coisa boa também se espalha, não na mesma proporção, viu? Mas se espalha também. A gente sabe que notícia ruim, mal notícia, ela anda mais rápido do que a velocidade do pensamento. É uma hipérbole, né? Mas, na verdade, é que a notícia boa também anda. E Jesus já estava afamado, tá? E aquela mulher, então, ela tinha uma filha com essa situação, ao saber da notícia de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus. E o que ela foi fazer atrás de Jesus? Sabia que ele curava enfermos, que ele expulsava demônios, que ele libertava de espíritos malignos. Marcos 7:25 diz que ela foi atrás dele, né? Então, o que a gente pode examinar nesta passagem da mulher cananeia? O que ela quer dizer neste momento tão rápido ali nas Escrituras? Tem profundos ensinamentos para nós, tá certo? Que são muito importantes. Primeiro, ele vai mostrar que uma mulher de uma cultura diferente, de um povo diferente, esta mulher era uma mulher resiliente, que não desistia. Resiliência é não desistir, né? É lutar, é ir para frente. Às vezes, um estudo feito há muito tempo, eu espero que tenha mudado, mas um estudo feito há muito tempo diz que o povo mais incrédulo que tem é o povo que tem Jesus Cristo. Foi uma pesquisa feita por um grupo de psicólogos na Bahia. E é lamentável isso, porque se a gente tem a palavra de Deus, se a gente tem esse conhecimento, nós deveríamos ser bem resilientes, pessoas bem crédulas, firmadas, nunca murmurar, nunca reclamar. Podia a casa estar pegando fogo, mas numa época que não ia chover, mas em dizer, mas Deus vai apagar esse fogo, vai já chover. A gente pensa assim, pensa é nada. Na hora da tribulação, a gente só vê a tribulação aumentando, né? Esse é um problema que a gente precisa tratar dele, porque o Deus que está em nós, Ele muda as circunstâncias, Ele muda tudo, certo? Então, a gente aprende com aquela mulher que ela é uma pessoa resiliente. Mesmo numa situação de desespero, a mulher cananeia não murmurou e não desistiu. Em nenhum momento ela blasfemou ou falou o nome de Jesus em vão. Ela foi com um objetivo e levou coisas para todo lado, não foi? Até os discípulos de Jesus, que não eram amáveis até o momento, parece-me, né? Depois eu acredito que eles mudaram, se tornaram pessoas dóceis. Eles chegaram logo para Jesus e disseram: quer que a gente expulse ela daqui? A gente tira ela já daqui e coloca ela fora da tua presença, né? Então, ela, em nenhum momento, ela tinha um objetivo. Por quê? Porque ela ouviu falar de alguém que tinha capacidade de dar uma bênção para ela. E aí nós vemos que ela tinha uma situação bem delicada. Ela tinha uma filha com um espírito maligno, ou espíritos malignos. Tem pessoas que não acreditam na existência deles. O Brasil é um país assim, com um sincretismo religioso muito grande, e a gente sabe que aqui tem coisas que acontecem, tá? Aqui tem coisas que acontecem, assim como em outras partes do mundo tem coisas terríveis que acontecem. Então a gente acaba descobrindo que tem algo que incomoda a gente, que a gente tem medo. Às vezes a gente fica preocupado, tem um espírito maligno, né? Então, eu queria primeiro dizer que existe uma distinção entre uma pessoa que está possessa e uma pessoa que é usada por um espírito maligno. Há uma diferença, viu? Quem está possesso está escravizado.
Quem está sendo usado pelo espírito maligno está sendo servo. Ele não está sofrendo a tortura. Ele está sendo um cavalo. Ele está sendo um pombo-correio. Ele está sendo um instrumento. Porque há uma diferença entre uma pessoa possessa e uma pessoa usada pelo espírito maligno. Judas não estava possesso, mas Judas foi usado por Satanás. A Bíblia diz que o Satanás entrou nele, mas em nenhum momento se viu uma possessão, mas se viu ele ser instrumento nas mãos de Satanás. E como é que a gente pode identificar essa diferença? É que a pessoa que é usada por Satanás, ela não precisa estar possessa, mas ela causa um estrago na vida dos outros. Aí é a grande diferença. Quem é usado por Satanás traz destruição. Se você está perto de alguém que é usado por Satanás, pode respingar em você as atitudes desta pessoa. E nós sabemos que uma pessoa, quando ela está sendo instrumento de Satanás, ela pode esfriar a vida dos outros, né, na fé. Tem gente que esfria. Tem pessoas que você se aproxima dela e você sai dali com a fé renovada. Mas tem pessoas que você se aproxima dela e você sai sem vontade até de ler a Bíblia e nunca mais entrar numa igreja. Aí é onde mora o perigo. Porque eu posso carregar uma Bíblia debaixo do braço e está sendo usado pelo inimigo. Porque se eu esfrio alguém na fé, se eu distancio, se eu sou instrumento ou meu testemunho tira a pessoa da presença de Deus, eu tenho que entender que eu não estou no plano de Deus, eu estou no plano de Satanás. É o grande perigo. E às vezes a gente é uma sutileza tão grande do inferno que é capaz de fazer isso, certo? E às vezes a gente percebe isso claramente, o que está acontecendo. Agora, a possessão é algo diferente. A possessão, ela não causa estrago propriamente dito nos outros, ela causa o estrago na própria pessoa. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito em área de libertação. Trabalhei muito, mas muito mesmo. Toda semana, eu tive muitas experiências. Eu tive a oportunidade de ser mestre de pessoas que hoje vivem com um ministério exclusivo na área de libertação. Tem igrejas aqui que elas trabalham com libertação, que o pastor, ele nem acreditava em demônio. Eu disse, pois vamos ali para um trabalho que eu faço por trás da SEASA. E ele, quando começou a ver, porque ele tinha tido uma experiência com a prima dele, esse pastor, e ele disse que ele não acreditava em demônio, e sempre ele ia no meu escritório, porque ele se vangloriava que conhecia muito a Bíblia. E eu não conheço muito a Bíblia, eu só conheço a Bíblia o suficiente para tentar viver a palavra do Senhor na minha vida e tentar servir ao Senhor. Eu não sei muito a Bíblia. Mas ele chegava e trazia os textos difíceis, que eu olhava e começava a rir. Eu digo, tá certo, fazer o quê, né? E quando ele chegou, eu disse, rapaz, pois vamos assim, tu está morrendo de medo, né? Tá. E a gente começou a ir lá. Depois ele criou um amor por esse ministério e ele pergunta se eu estou trabalhando com libertação. De graças a Deus, não. Só estou trabalhando com meus irmãozinhos lá do Montese mesmo. Deus faz o que Ele quer. Se aparecer, não se preocupem, Ele vai embora. Mas eu não vou atrás, nem procuro. Aliás, eu não ia atrás. O problema é quando você entra nesse ministério, as pessoas vêm atrás de você, né? Não pode ouvir falar que alguém pensou um pouquinho assim, entortou a boca, que já disse que é demônio, né? Aí vem atrás, fulano.
Mas tem pessoas que Deus trabalha nessa área porque o corpo é feito de vários membros, né? Então, a gente fica tranquilo quanto a isso. Mas eu tive a oportunidade de aprender muito sobre esta área. Até quando os meninos estavam indo para Seis Carnaúbas, eu disse, olha, se aparecer alguém possesso lá, até estava dizendo assim, não se apresse não. Deixa ele lá estribuchar, ninguém precisa sair correndo para tirar demônio de ninguém não. Deixa ele lá. Ninguém precisa que demônio fique dominando o lugar, chame a atenção, não. Aí vocês vão buscar Deus e Deus dá a direção, tal, assim, e vão, né? É tranquilo, não é isso? Mas a possessão que esta moça estava ali vivendo era algo que, no que a gente aprende pelo Novo Testamento, nos momentos atuais, tá? Pelo menos 3 características essa moça estava ali vivenciando. Os traços faciais da pessoa, quando ela está com um ser possuindo a vida dela, os traços faciais dela são distorcidos, né? A voz se modifica, muitas vezes. Fica a voz fina, fica a voz grossa. É uma coisa, assim, impressionante, né? E também a pessoa, ela vai demonstrar uma personalidade diferente. Ou ela fica agressiva, ou fica com espírito de sensualidade. Uma vez, a gente estava indo para uma casa com 2 jovens, e deu um trabalho grande, mas 2 jovens possessas. Quando ela viu a gente, a primeira coisa que elas fizeram foi tirar a blusa. Aí lá vai todo mundo fechar os olhos, agora vamos atrás de saber onde é que está. Porque ela tirou a roupa, para tentar já dominar o ambiente pela sensualidade, tá? Então, o espírito maligno também vem de diversas formas. Assim era aquela filha daquela endemoniada, ela tinha essa situação terrível, uma mãe sofrendo, tendo sua garotinha ali, sofrendo também nessa situação, né? Que Deus nos livre de ter alguém passando por essa experiência dentro da nossa casa. Graças a Deus aqui ninguém passa, porque todos vocês têm autoridade para mandar que se retire, não é? Graças a Deus. E todo aquele que recebe Jesus Cristo tem essa autoridade, graças a Deus. Mas aquela cananeia não tinha esta autoridade, e ali o inimigo estava aproveitando dessa situação. E eu tenho para mim, no comparativo, não é a mesma coisa, tá? Em termos de destruição familiar, de atacar a família, ter uma pessoa endemoniada dentro de casa, é mesmo que a gente comparar a ter uma pessoa que ela está presa ao vício da droga. Porque ambas causam muita dor. A diferença de uma para outra é que o endemoniado, diante de um servo do Senhor, ele vai embora, né? E a pessoa que está presa ao vício, ela vai precisar renunciar àquele vício em nome de Jesus Cristo. Você não expulsa o vício propriamente dito dela. Se tiver um demônio por trás do vício, ele pode ser retirado. Mas a pessoa vai precisar. Mas em termos de causar dor, sofrimento à família, é a mesma coisa. O vício ia estar possesso pelo espírito maligno, tá? Eu coloco isso porque quando estava lendo esse texto, Deus chamando a atenção, eu vejo muitas pessoas sofrendo, casas sendo destruídas, famílias, por pessoas possessas, tá? Porque a gente praticamente não vê. Mas se Deus te der um direcionamento para isso, você vai ver que tem, mas é muito. Em vários lugares, viu? Tem um colega que ele foi fazer uma distribuição de sopa na rua, né? E quando se vai fazer uma distribuição de sopa, a primeira coisa que você tem que fazer é consagrar aquela sopa ao Senhor. E ele disse, lá não me acredita, a gente foi distribuir a sopa. Quando chegou numa pessoa,
não teve ninguém que fizesse ela pegar o vasilhame de sopa, porque ela estava presa a Satanás, e aquilo tinha sido consagrado ao Senhor. Impressionante, né? Então aqui nós temos essa situação desta mãe com esta filha e esta mulher correndo atrás de quem pode resolver o seu problema, tá? E o texto narra uma reação de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixa assim no início sem uma compreensão clara. Porque diz, eu vim aqui só para as ovelhas de Israel, não vim aqui para atender. E foi lá para Tiro e foi para Sidom, né? Mas o que a gente pode perceber é que Jesus estava querendo chocar as pessoas. Ele estava querendo mexer com as pessoas. Às vezes, para a gente quebrar cadeias, a gente precisa ser balançado. Não tem ninguém melhor do que Jesus para conhecer o ser humano. Nós não conhecemos as pessoas. Aliás, nós nem nos conhecemos. Nós conhecemos um pouquinho de nós mesmos, dos outros a gente não sabe nada. Mas Jesus conhece as pessoas. Por isso é que ele vem com aquela palavra, e a gente de fora, buscando entendimento, sabe que ali ele estava querendo, realmente era chocar aquele pessoal. Chocar os judeus. Chocar todos que estavam ali. Porque ele estava fazendo uma ação que ia refletir para o futuro. Mas quando ele faz isso, observe que a mulher não desistiu. Não desistiu, né? Ela continuou persistente. Os discípulos não aguentaram, aquela mulher ali todo tempo pedindo o socorro, né? Querendo que Jesus mandasse embora. Então note que o mestre simplesmente estava declarando que a sua prioridade eram os filhos de Israel. Tinha muita gente de Israel acompanhando Jesus. Para onde ele ia, tinha os doutores da lei, tinha fariseu, tinha todo tipo de gente. Querendo, de alguma forma, já impedir que ele concluísse a sua missão, o seu projeto. Mas, observe que Jesus foi para uma região que era totalmente diferente de Israel. Israel, naquele momento da história, Israel tinha somente o Senhor Deus, a quem eles cultuavam, tá? Na regra geral, eles iam para Jerusalém, eles cultuavam o Senhor. Havia um conhecimento em Israel do monoteísmo, de um Deus único. E ali então ele vai para uma região, tá? Que esta região tem os cananeus bastante descritos na Bíblia como idólatras, como profanos, como ímpios, como pessoas totalmente distanciadas de Deus. E a religião deles estava bem estabelecida na região da Palestina. Entre as muitas divindades tinha Baal, que era o deus principal dos cananeus, tá? Também tinha a deusa Astarote, como está lá em 1 Reis, capítulo 11, 5. Ao longo da história desse povo existiram outros deuses, e as cerimônias religiosas consistiam, assim, entre muitas coisas, duas principais. Havia orgias. Deus nunca permitiu sexo livre. Deus nunca permitiu sair por aí dizendo que ninguém é de ninguém. Deus nunca aceitou Sodoma e Gomorra. Sodoma, porque
Porque houve uma distorção da sexualidade. E Gomorra, porque ali havia um espírito em busca de fazer sexo com crianças, pedofilia. Então note que Deus nunca permitiu isso, mas nas cerimônias dos cananeus estavam entre elas as orgias, e a gente sabe na história de muitos lugares, templo da deusa Diana e na Grécia e outros lugares, então havia essa questão dos prostitutos cultuais. Esses prostitutos cultuais, em determinado momento, estavam dentro de Israel também, então era coisa terrível. Mas tinha um outro ainda, que se diz que a coisa está ruim, pode piorar, tinha outra coisa. Assassinavam crianças recém-nascidas no fogo, sacrificavam crianças como se sacrifica um bode. Hoje a gente sabe que nem bode é para se sacrificar, né? Nem carneiro, ninguém é para sacrificar nada. Mas eles faziam isso. Então a influência pagã dos cananeus também se refletiu no povo judeu. E lá pelo século IX, ali naquele período do profeta Elias, né, ele teve que enfrentar Acabe e Jezabel. A gente sabe muito bem quem era Jezabel, aquela feiticeira, aquela bruxa, que ela veio como um emissário de Satanás para querer destruir o que já não estava bom em Israel. Já não estava bom, e ela veio para piorar. Já tinham se distanciado, tinham feito uns bezerrinhos, né, de ouro. Então era este contexto de religiosidade daquele povo de Tiro e Sidom. Era um povo muito idólatra. E também a gente não entende como é que aquela mulher, porque a Bíblia não relata, ela tinha tal conhecimento. Eu acredito que ela ouviu falar de alguma forma de Jesus. Porque ela chega para Jesus e ela diz assim: Jesus, filho de Davi. Esta era uma expressão para ser utilizada apenas por judeus, até então. Jesus da linhagem de Davi, Jesus filho de Davi. E ela então, ela chega para falar dessa maneira. E as palavras de Jesus, ao ouvi-la falando isso, parecem ser muito duras, parecem ser terríveis. Mas ele chega e diz assim: não se deve dar os pães aos cachorrinhos, né? O cachorro, diferente de hoje, você não consegue entender mais o que significa um cachorro hoje, né? Porque a moçada hoje está tratando cachorro melhor do que filho. Tem gente que dorme com cachorro, né, na cama, tudinho. Tem gente que cuida, tem gente que paga psicólogo hoje para cachorro. O negócio tá brabo, né? Então a gente não faz a menor noção do que Jesus está falando aqui, depois do que a gente vivencia hoje a respeito desse comportamento que o ser humano tem. Tá? Eu sei que cachorro, qualquer animal, a gente não é para tratar mal, mas também tratar melhor do que um ser humano. Eu tenho por mim que tem alguma coisa errada. Eu estava falando com a senhora outro dia, que eu detesto gente, gosto dos animais. A coisa está dessa maneira, tá? Então note que o cachorro naquela época, ele não era um animal bem quisto, tá? Na região do Oriente, não só em Israel, mas nas regiões, o cachorro era considerado um animal sujo, nojento. Mas tinha um detalhe: as famílias pegavam os cachorrinhos novinhos, pequenininhos, porque todo animalzinho novinho é engraçado, né? Você pode olhar, dá vontade de pegar. Você pega um leãozinho, a coisa mais linda do mundo, um tigre, os bichinhos, né? Dá vontade até de levar para casa. E teve um que levou e depois, quando ele cresceu, matou, né? O dono.
porque o instinto dele era aquele. Mas as pessoas, eles estavam ali, então naquela época, o que eles faziam? Não tinha esses brinquedos que a gente tem hoje, e muitas famílias pegavam os cachorrinhos pequenininhos, aquelas coisinhas bonitinhas, e levavam para casa para as crianças brincar, tá? E na hora da refeição, os bichinhos não tinham o que a gente tem, as rações de alto luxo, a picanha, aquele negócio todinho que eles têm, não. Eles só comiam as migalhas que caíam da mesa e olhe, tá? As crianças faziam um jeitinho de derrubar alguma migalhazinha lá. Então, os cachorros não eram bem vistos, eram considerados imundos. Mas os cachorrinhos, que Jesus não fala cachorro, fala cachorrinho, está se referindo exatamente a aqueles animaizinhos ali que ficavam por debaixo da mesa. Agora, ele chega e traz esta figura, porque Jesus ele usa coisa do momento para falar a lição. Por que é que ele diz que veio para as ovelhas perdidas de Israel e ao mesmo tempo ele diz uma coisa que era conhecida, diz, não é bom dar os pães aos cachorrinhos. E ele sabia da história de que os bichinhos comiam das migalhas. Aí ela vem com a resposta na ponta da língua. Parece até que estava combinado, mas não estava. Aí ela disse, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem dos seus senhores. Aí Jesus viu ali algo impressionante. Então aquela mulher, ela chamou a atenção de Jesus. Como é que nós estamos chamando a atenção de Jesus? Você pensa que você reclamar de Jesus, você está chamando a atenção dele? Você viu nos relatos desta meditação que aquela mulher nunca murmurou, não reclamou, mas permaneceu firme, resiliente. Ela chamou a atenção de Jesus. Diante de tamanha demonstração de fé, o Senhor reconheceu como era grande a fé daquela mãe. E aí, a coisa aconteceu, né? Era uma fé. E engraçado que entre os judeus, Jesus sofria resistência e incredulidade. Ele operou mais no meio dos judeus. Ele estava operando em Cafarnaum direto. Pela Galileia ele passava, chegava em Jerusalém, fazia sinais. A forma de que o povo cria em Jesus era uma forma diferente, porque ele não cria nele como um filho de Deus, cria nele como alguém que pode fazer você se dar de bem. Que é uma forma de evangelho distorcido que muito se prega, de púlpito que você vem para Jesus para se dar bem. Eu sei que a gente vem para Jesus para se dar bem, porque sair do inferno e ir para o céu é se dar bem sim. Claro que é, mas não se dá bem nesse mundo. Pelo fato de você seguir a Jesus Cristo, não faz de você alguém melhor do que o outro na concorrência de um emprego. Ou na concorrência de um leito de hospital, não faz. A nossa fé opera coisas grandiosas. Aí faz a diferença. Então, entre os judeus, ele sofria resistência e incredulidade de todos os lados. Mas fora de Israel, a fé dessa mulher, uma mulher pagã, uma mulher idólatra, uma mulher cananeia, ela comove Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se comove com a nossa humildade e fé. Se você quer chamar, atrair Jesus Cristo para você, seja humilde e tenha fé. Esse tem sido um grande problema, porque a gente se apresenta com Jesus contando o nosso quadro histórico de problemas e
se lastimando deles. A mulher não, ela chegou lá para dizer: eu tenho esse problema, mas eu venho atrás do Senhor. Sua fé, ela é incomparável. Com toda aquela herança religiosa, ela foi a Jesus em busca de salvação para a sua família. Se ela não tivesse a filha com aquela enfermidade, provavelmente ela não teria ido ao encontro de Jesus Cristo. A questão é que muitas pessoas, elas vêm a Jesus Cristo porque se encontram em situações críticas. E Ele aproveita a situação. Tem pessoas que vêm com enfermidades, quantas? Tem pessoas que vêm doentes, quantas? Tem pessoas que vêm com desespero familiar, quantas? Não tem problema, vinha sim. Esta mulher estava nessa condição, mas ela veio em busca de alguém que ela ouviu falar e ela creu. Nós temos consciência disso, gente. Então, a gente tem que ter uma fé mais inabalável do que esta cananeia, né? Mas não foi assim não, foi difícil para os apóstolos. Os apóstolos, o povo incrédulo, Jesus escolheu, acho que ele escolheu 12 cara ruim, viu? Porque eram incrédulos. Porque não é brincadeira não, está vendo o mestre ali fazendo os sinais. No entanto, quando a gente observa, nós deparamos com a fé daquela mulher, uma fé persistente, forte. Ela não tinha uma instrução nem vivência espiritual, mas ela creu. Do outro lado, Pedro, que mesmo sendo pecador, tinha a cultura do conhecimento de Deus, mas Pedro foi repreendido quantas vezes? Quantas vezes Jesus disse: você duvidou? A mulher cananeia não. Foi de primeira logo, não duvidou não. Deus nunca, Ele não levará em conta o pouco conhecimento, como aquela mulher, mas Ele vai levar em conta a nossa incredulidade. E me perdoe, irmãos, não precisa ter discernimento de espírito, não precisa ter dom de revelação, ou ter revelação, não precisa ter o dom de conhecimento para saber que uma pessoa é incrédula. Basta ouvir as palavras que estão saindo da sua boca, a gente já sabe. É fácil. Quando alguém chega e diz: Deus me abandonou, está estampado nela a incredulidade. Porque Deus nunca abandona ninguém. Deus nunca deixa seus para trás. Jamais Deus faz isso. Mas então Pedro duvidou. E às vezes a gente tem a palavra, tem o conhecimento da palavra, e a pessoa está vivendo. Eu não estou aqui para criticar quem tem problemas emocionais, que às vezes é um problema que reflete do organismo. Me perdoem, eu não falo aqui mal, tá? Mas tem pessoas que desacreditam de Deus. Às vezes as pessoas viram Deus agindo na sua vida e desacreditam de Deus. Aquela mulher foi em busca de algo que para muitos de nós é impossível. Porque a gente, não, eu tenho que levar lá na igreja Batista Ágape, lá na frente, para o pastor ungir com óleo, o demônio vai sair. Tem muita gente que acredita que tem que ser assim. E não acredita que ela, no contato com Deus, Deus atrai a bênção para ela. Jesus se agradou da intensa fé dessa mulher. E Ele olhou para a sua fé, do jeito que aquele pessoal que trabalha com pedras preciosas olha para uma pedra, né? Ali, e ele começa
a polir tudo e deixa. Jesus olha às vezes para a gente assim, né, com uma pedra sem valor, e quando menos espera ele dá um trato e a gente descobre que tem um diamante ali maravilhoso, né? Então Jesus se agradou daquela fé daquela mulher. Então aquela mulher, ao dizer isso, Jesus, ele traz uma palavra para ela no final do texto, quando ele disse assim, versículo 28, mulher, grande é a sua fé, e ele diz, seja conforme você deseja. Será se Jesus Cristo chegaria para mim e diria, Laércio, grande é a tua fé, que seja conforme o que você deseja. Seja conforme o que você deseja. E diz a palavra de Deus, que ele não disse assim, traga a tua filha aqui, apenas ele disse assim, seja conforme você deseja. E só em terminar de dizer isso, a palavra de Deus diz que naquele mesmo instante, a filha daquela cananeia foi curada. Meus queridos, nós servimos a esse Jesus. No dia que a gente entrega a nossa vida, entrega para esse Jesus. Ele é o mesmo, a palavra de Deus não mente, nem se modifica. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de toda a eternidade. É o mesmo, é o Jesus, é glorioso, é grandioso. E Ele é quem cura as nossas vidas. Que a gente possa então fazer existir dentro de nós esta fé que venha tocar Jesus Cristo, que venha atrair Jesus Cristo e que venha fazer liberar de Jesus a bênção para a nossa vida, a bênção de uma cura, a bênção da paz, de um lar restaurado, de filhos obedientes. Então olha como nosso Senhor Deus é maravilhoso, chegando ao final. Salmo 145, versos 17 até o 20 parte A, diz assim, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor é justo e é bondoso. Não é diferente. Aí você diz, mas por que ele mandou matar tantas crianças? A questão não é porque ele mandou matar tantas crianças. A questão é, por que o homem virou as costas para ele e criou uma nação de rebeldes? A questão é essa. A questão é, por que é que o homem desequilibrou o universo? É essa a questão. Porque a essência de Deus continua a mesma. Ele é justo e é bondoso. E eu garanto que Ele não olha nem para mim nem para você pelas nossas falhas e os nossos erros. Porque senão a gente estava frito. Mas Ele é justo e é bondoso. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Então, Deus está perto de mim e de você se eu invocá-lo. Porque Ele disse de todos. Tem que partir de você invocar. 19. Realiza os desejos daqueles que o temem. Aquela mulher se volta para Jesus
reconhecendo o senhorio dele. E o que Jesus faz? Realiza o desejo dela. E qual era o desejo dela? Ver a filha sã, curada. Nós temos colocado as pessoas que estão ao nosso redor diante do Senhor em oração, para que eles sejam restaurados. Como é? Porque é fácil a gente olhar para as pessoas e condená-las, até os de casa, né? É fácil. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para exercermos uma fé de transformação de vidas. O Senhor 20 cuida de todos os que o amam. Se você ama a Deus, Ele cuida de você. Tem alguma coisa que você pensa diferente? Tem outra forma de entender isso? Porque ele diz, o Senhor cuida de todos os que o amam. Ame a Deus. Agora, amar a Deus não é brincar com Ele não, viu? Uma vez eu vi um sujeito chamando Deus de cara. Rapaz, eu chamei o cara para perto de mim aqui, andando com a Bíblia. Digo, homem, não diga uma coisa dessa não. Deus não é cara não, Ele é Deus, é Senhor absoluto. Se Ele é meu Pai, eu posso até dizer, Pai, senta aqui do meu lado para conversar comigo. Me escuta. Normal. Mas está querendo se desfazer como fosse da patotinha de brincadeira, né? A gente tem que tomar cuidado, né? E tem uma turma aí que está nascendo hoje, uma juventude que não respeita pai e mãe e acha que Deus é do mesmo jeito. Não, cara, bicho, né? Ninguém chama pai de bicho não, né? Ainda que ele seja. Ninguém chama não. Tem que tratar com respeito. É assim que funciona. E o último versículo, estamos fechando aqui, e o Espírito vai gerando vida em nós, vai falando, porque sempre vai ser Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia, 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 viu? É a palavra do Senhor. Ela é fonte geradora. Ela faz com que a gente seja renovado, fortalecido. Ela faz com que a gente enxergue as verdades da palavra de Deus, sejamos transformados, curados, restaurados, e nos faz fortalecidos para todo o rojão. Seja bom, seja ruim, a gente está ali. Salmo 147, versículo 11, para fechar o que o Senhor tem para nós nessa noite. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. O Senhor se agrada daquele que teme ao Senhor. Respeita, né? E coloca nele a esperança pelo seu amor, que é leal. Amor já é um negócio importante, né? Mas aí ele ainda coloca amor leal, né? Porque parece que tem amor que não é leal, é um amor que é meio incompleto, né? Mas o amor dele é um amor completo. E ele ama você. Amém?